porque é um jeito de botar o repertório, né, à prova, de continuar tocando. Porque se a gente fica só estudando em casa, é uma coisa. Quando você vem tocar para qualquer, né, para um público, é outra dinâmica. Então eu não gosto de perder isso de vista, sabe? Então eu tenho mantido, assim, não toda quinta, mas tem coincidido de fazer aqui as quintas. E eu tenho feito solo também, que é um desafio, né? Uhum. Fazer o mesmo repertório que eu faço nos outros espaços, em show mesmo, tal, mas fazer aqui só que em formato solo. Então é legal, porque é muito mais difícil. O violão solo é uma coisa extremamente ingrata. Né? Cidade muito pequena, interior de São Paulo, e meu tio, ele era folião. Era agricultor e folião. Folia de Reis, né? Folia de Reis. Uhum. E ele me levava. Eu morava na casa dele. Na verdade, ele que me criou até os 4 anos de idade. Meus pais trabalhavam, estudavam. Trabalhavam o dia inteiro e estudavam à noite. Então, ficava com eles, né? Então, vivia no sítio. E ele me levava todo domingo de manhã. Tinha um programa eles iam lá tocar ao vivo. Um programa que era feito, os caras iam tocar. E eu levava 2, 3 anos, indo na rádio ver os violeiros, né, se apresentarem. E as folias de Reis, que eu acompanhava. Né? Então, por exemplo, eu lembro de um sujeito tocando um violino na folia de Reis, que devia ser uma rabeca. Uma rabeca. Né? Mas eu lembro, a lembrança que era não era uma rabeca muito rústica. O cara devia ter pegado um violino e tocando como rabeca na folia. Né? E é muito legal, porque ele tinha um irmão, que é o Adão, né? Adão Faceiro. Eles tinham esse sobrenome Faceiro, devia ser algum apelido da família e tal, que tinha uma dupla chamada Faceiro e Fascinante. O nome de dupla é ótimo. É ótimo, cara. E eu lembro deles. Puta, então a primeira lembrança musical que eu tenho não é da. Engraçado, porque não é da Jovem Guarda que meu pai ouvia, por exemplo. Nem das músicas de orquestra, aquela tipo Ray Conniff, que se ouvia muito em casa, né? Era a coisa da música caipira mesmo, a música de origem rural, né? E esse negócio está comigo até hoje, não consigo largar essa coisa. Da coisa do sítio, a coisa da lida com a terra. Por exemplo, mutirão se fazia muito, era uma coisa que eu lembro que era muito legal. Todo mundo para ajudar aquela família a fazer aquela colheita. E depois, quando o cara ia plantar ou ia construir uma casa, um galpão, ia todo mundo para ajudar. Não tinha paga de mão de obra. Isso é uma coisa que hoje eu entendo melhor, né? Que eu acho genial. Os caras eram um cooperativismo muito grande, né? E isso eu lembro, matança de porco, matança de boi, e se juntava todo mundo. Colheita de milho para fazer curau, pamonha, bolo. Então, esse tipo de movimentação que é muito, muito claro na minha memória. Assim, né? E a viola sempre junto, né? Estou tocando viola. Já é dentro da viola, dentro da viola. Eu tenho tem uma foto minha que eu acho que eu tenho 3 ou 4 anos com a guitarra pendurada no pescoço. Meu pai fez. Meu pai era marceneiro e ele fazia os instrumentos dele. Então é um troço meio como se fosse um Zé Coco do Riachão às avessas, né? Em vez de fazer a viola e a rabeca, ele fazia a guitarra. Porque aquilo que eu falei, gostava de Jovem Guarda e tal, então eu era guitarrista, gostava de tocar guitarra. Uma história ótima, porque meu avô queria que meu avô deu para meu pai uma viola, que devia ser aquelas violinhas do sul de Minas, com machetaria. Ele descreveu para mim essa viola. Tarraxa de madeira,
Mas ele sempre descrevia do ponto de vista negativo. Aquela merda não afinava. Era meio que negócio, aquela viola. Ele tinha um pouco de vergonha. É aquela geração que já tinha um pouco de vergonha da origem rural. Da roça. Né? Da roça, porque tinha ido para a cidade e tal. Aí ele acabou vendendo a viola, né? Que meu avô deu para ele e tal. Porque meu avô ficava puto, porque meu avô era coroinha da igreja, né? Aquela coisa. Fala, você quando morrer, você não vai tocando a harpa pro céu, você vai tocando esse inferno dessa guitarra, não sei o quê. Não, então essas histórias são muito interessantes. Né? Então meu pai, ele negou um pouco essa origem rural e foi pra guitarra, foi pra Jovem Guarda, que era o que se ouvia na época dele. E também jovem também. Sim, né? Claro, né? Tinha essa negação um pouco do rural. Uhum. Mas foi tudo, a minha vida inteira, até hoje eu faço muito isso, essa coisa, por exemplo, eu nunca tive professor de violão, eu tenho que tocar sozinho. Né? Eu tive um professor de violão quando eu tinha 7 anos de idade que falou que era para eu desistir, que eu não levava o menor jeito. Eu estava gastando dinheiro do meu pai. Você já encontrou com ele de novo hoje, não? Não, ele faleceu faz tempo, coitado. Mas não tive professor, o instrumento os instrumentos todos foram muito autodidata mesmo, né? O trompete, a guitarra. A guitarra eu tive aula com o Tevão, por exemplo, fiz 6 meses de aula com ele, foi muito legal, mas não foi bem de guitarra, foi de música de uma forma geral. Então, na verdade, eu sempre estudei música, né? Os instrumentos vieram muito a reboque. Então, o instrumento como meio de concretizar uma ideia, né? Inclusive por isso esse monte de instrumento, não é para se aparecer, não é, porque tem ideias que se concretizam no instrumento. Para mim a música está muito relacionada a produzir som. Eu não tenho essa coisa mental, racional, de música como cálculo matemático, não, para mim é manipulação do som, né? Seja no instrumento, seja com improvisação livre, com ruído, mas é sempre relacionado ao material sonoro. Eu tenho que pegar o som. Uma tentativa de pegar, quase física mesmo, uma coisa que é impossível, né? O som o ouvido não tem pálpebras, né? O Schaeffer falava, né? É um negócio que você não está sempre exposto, né? Você não consegue pegar ele, você não consegue barrar ele, ele está sempre penetrando. Escrever para flauta sem estudar flauta. Então eu fui estudar flauta transversal para aprender. Como é que eu vou escrever para oboé? Fui estudar oboé, fui estudar clarinete. Alguns instrumentos ficam, outros não. O oboé não ficou, a clarineta não ficou, o sax não ficou, o piano não ficou. O instrumento que eu estudei na faculdade, 4 anos, não aderiu, não é o meu instrumento. É o instrumento que te escolhe, não é você que escolhe ele. Isso é legal. Porque, não é só vou tocar tal instrumento. Você pode estudar, não, mas se ele não te escolher, um troço meio metafísico, mas é verdade, o instrumento escolhe. Tem instrumento que você pega, encaixou, você pega, parece que o instrumento ele te acolhe. O dedo já corre, já vai, beleza. Já responde. Tem instrumento que não vai. Uma vez que você entende a lógica, como o instrumento funciona, né, aí é esse trabalho mais de musculação mesmo em cima do instrumento. Agora, mesmo com musculação, se o instrumento não te acolhe, se você não te escolhe, parece que você não consegue fazer música. Só que com 15 anos eu já tinha 8 anos de estudo de violão. Já não era mais incipiente, assim, uma coisa nova. E com uma mistura de referência de totalmente maluca, porque o que acontecia? Enquanto os parentes estavam ouvindo pagodão e Jovem Guarda, eu estava ouvindo Bach. E eu comecei a ouvir jazz
com 14, 15 anos também. E esse bar chegou nessa época aí, 14, 15 anos? Antes, bar chegou com 11, 12. Mas e você descobriu aonde? Como? Na banda de música. Que aí eu fui tocar na banda de música, que era da cidade, que era onde podia se ensinar música. Banda mesmo, banda de coreiro. Toquei em coreto, toquei dobrado, né? Fui aprender trompete, porque eu precisava queria ler partitura. Eu achava a partitura para mim era uma coisa, eu acho que era uma coisa parecida com um analfabeto hoje que vê um texto escrito e fica maravilhado. Eu queria saber entender isso. Parece que é uma conquista de dignidade. Né? A partitura para mim era isso. Gente, porque eu nunca tive dúvida em ser músico. Nunca deu um start assim, no momento, vou ser músico agora. Não, a partir de agora não. Não. Sempre te acompanhou. Não, sempre me acompanhou. Eu nunca parei para pensar, acho que eu vou fazer outra coisa. Então, desde que você se lembra, a música é um troço muito sério. Né? Sério. Música, eu acho que é a minha forma de estar no mundo. Desse mundo doido, né? Que a gente tem um mundo maluco. A forma que eu escolhi para vir aqui e cumprir minha função é através da música. Tentei trabalhar com outras coisas, foi um desastre total. Ficava 3 meses em cada emprego, não parava. Eu sei como é que é. Não conseguia fazer outra coisa. Mas era música. O Zé tem uma frase ótima, diz que o que bota pobre pra frente é topada, né? A vida vai dando sacudir, a gente vai indo, né? Sempre improvisei muito, sempre gostei muito de improvisar. Então, o meu processo composicional, ele é baseado em improvisação. Ficava com o instrumento, como não tinha método, não tinha professor, não tinha uma escola de violão a qual eu seguisse. Escola de guitarra, imagina, não sabia o que era isso. Tinha um livro do Iniciação ao Violão do Henrique Pinto, que é um livro que muita gente estudou por ele. Então eu aprendi a ler partitura tocando trompete, chegava em casa, passava isso para o violão, sabia onde estavam as notas, pegava e ia catando milho mesmo. O sol é aqui e tal, e começava a ler as partituras. Desde Palmital para Paraguaçu com 4 anos de idade, 4, 5 anos. Né? Então, essa parte de se fazer música, né, tal, foi toda em Paraguaçu já. Então tinha uma maestro da banca. Montei minha primeira banda com 11 anos de idade, para tocar Led Zeppelin, Legião Urbana, aquelas coisas. E aí fui estudar na banda. Então, cheguei lá pro maestro, que por acaso tem o mesmo sobrenome que eu, Siqueira também. Ele falou, quero estudar, quer estudar tudo, vai pra percussão. Todo mundo, isso é uma piada comum que tem em banda. Fala, como é que você começou a tocar? Começou tocando surdo, picacho, prato. Ninguém começa com instrumento de sopro, né? Vai pra percussão. Cara, eu fui, estudei, fiz aula com um cara que era chefe de naipe da banda sinfônica do estado de São Paulo, super legal, lendo partitura, tocando, fazendo rudimento de caixa, tudo. Aí depois fui passando, subi de nível, né? Fui pra trompa de harmonia, que era um instrumento desgraçado. Trompa de harmonia, eu não sei o que é isso. Chama sax horn. Sei. Que é um negócio que faz no dobrado, faz pá, pá, parará, pá, 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 parará, pá. Então assim, é pausa e nota, pausa e nota, pausa e nota. Depois passei pro trompete, comecei a estudar trompete. Aí sim, melodia. Comecei no segundo trompete, depois passei pro primeiro trompete e tal. Depois briguei com o maestro, fiquei sem o trompete, parei. Palmital é muito longe de Paraguaçu? 60 quilômetros, próximo. A gente ia de trem. De trem? A gente ia de trem. Que coisa bacana. Passava o trem da Sorocabana, né? Passava ele ia de Epitácio até São Paulo. Então passava em Paraguaçu, passava em Palmital. A gente subia em Paraguaçu e descia em Palmital. Era maravilhoso, eu lembro dessas viagens de trem, eu lembro bastante. Assim, aí quando você brigou com o maestro, perdeu o trompete? Perdeu o trompete, parei de tocar trompete. Ficou com rock and roll? Fiquei com rock and roll. Mas fiquei com o bar, né? Com o bar, com o Purcell, com o Handel, a gente tocava música barroca. Tinha um grupo chamado GIS, Grupo Instrumental de Sopros, que fazia música barroca com metal apaixonado. Quando eu vi bar a primeira vez foi um negócio absurdo, ele me tomou totalmente. Eu ouvia muito.
acesso à gravação. Tinha os discos de vinil. Eu tinha um aparelho de vinil em casa, meu pai comprou, foi uma festa, viu? Esse disco de vinil. E ó, o Luciano aí. É? E aí? Comprou um disco de vinil e eu comecei a ganhei disco, emprestava, né, para poder ouvir essas coisas. Né? Então, assim, nesse tempo, eu tive muita sorte, cara. Eu tive uns caras assim na vida. Apareceu do nada lá em Paraguaçu um cara que era de Avaré, chamado Felipe, que era um baixista, que estava lá, comprou um posto de gasolina para cuidar e era músico. Tinha um Opala 70 e não sei quanto, branco, e tinha um baixo fretless, cara. Tinha um Fender fretless. A gente olhava aquele baixo e ficava... Imagina, a gente não tinha nem corda para comprar naquela Tudo instrumento nacional? Tudo instrumento nacional. Eu tocava com a guitarra que meu pai tinha feito. Não tinha recurso. Sim. E o cara apareceu com esse baixo, falou, pô, eu vou tocar com você, cheio de pedal de efeito e tal. A gente ficou maluco, né? E esse cara gravou para mim uma fita que de um lado era a Joyce Moreno, era um disco da Joyce chamado Music Inside, que é um disco que foi gravado fora daqui. E do outro lado tinha umas coisas de João Bosco e tal. E aí eu não tocava música brasileira, essa música brasileira carioca, samba, bossa e tal, não sabia nada disso. E aí que eu comecei a ouvir também Joyce. Então eu falo que minha primeira professora de violão foi a Joyce, né? Que ensinou a tocar samba. Pô, você começou bem, a Joyce cara. E João Bosco. Começou legal. Muito legal. Joe Pass e Ella Fitzgerald, aquele disco maravilhoso que os dois gravaram, e do outro lado Pat Metheny. Aí fudeu, né? Aí acabou. Falei, nossa, é isso que eu quero fazer. Então, puta, foi essencial essas duas fitas terem caído na minha mão. Uma com o jazz e a outra com a música brasileira MPB. E depois começou a vir Clube da Esquina e a turma de Minas, né? Que Aquela harmonia. Toninho Horta, né? Quando eu ouvi Toninho Horta a primeira vez, eu falei, cara, o que é isso? Depois eu descobri que ele tinha gravado com o Pat Metheny. E os dois, o Pat morou em Belo Horizonte por conta de um namoro com a Sônia Braga, né? E acho que eles conviveram muito, ele e o Toninho Horta. Então, aquela coisa de um influenciar o outro e tal, porque eu ouvi, sem saber dessa história, eu já ouvia uma semelhança no som da guitarra, no timbre, na harmonia, na forma de construção. Né? Então, foi essencial. Então, essa coisa, a entrada do jazz foi via guitarra, né? Foi Joe Pass e Pat Metheny. Cara, então, quer dizer, é possível fazer processo improvisativo, né? Que eu nem sabia que tinha esse nome. Hoje eu consigo dar nome aos bois, mas na época eu gostava de pegar o instrumento e ficar brincando. Soltar. Ficava brincando, né? Aí eu falei, nossa, então é possível, quer dizer, juntar as duas coisas. Aí eu falei, pô, é por aí. Fiquei um tempão vinculado, muito interessado em jazz. Tá? Depois também dei uma desencanada e voltei totalmente para a música brasileira. Mas ao mesmo tempo tem sempre essa coisa da música erudita junto, sabe? Ouvindo, estudando, de alguma forma. Então, não é só aquele... Não foi estudo sistemático do jazz, que normalmente se faz. Não foi estudo, eu gostava de ouvir e ficava tirando, né? Então, ficava tentando tirar aquele solo, cantando os solos do pé, cantando as coisas do jogo. Decorando e tentando digitar aquilo. Na cabeça, né? E depois passava pro instrumento. É porque não tinha método, não tinha nada também. Assim. Não tinha. Quando aparecia uma fita, um VHS com método de guitarra, cara, nossa, era uma festa. A gente ia na casa da única pessoa que eu conhecia que tinha um videocassete. Ficava voltando. Não, era os caras querendo assistir filme pornô, né? Você fala, não, peraí, deixa eu ver. Só esse solo aí. Não, tinha um amigo meu que falava que era música de motel. Você já tinha um embasamento diferente. Tinha essa história com a banda, tinha uma vivência. Era diferente, te dava já, né? E o choro, né, cara? O choro também sempre esteve presente, assim. Engraçado, eu tô falando isso com você agora e pensando que são as coisas que estão mais fortes hoje na minha vida em termos de música, são justamente essas coisas lá de trás. Né? A viola e o choro. A viola, o choro, quer dizer, a música brasileira. Mas o choro rural e urbano. O choro veio de onde? De onde que você Meu pai ouvia. Meu pai tinha uma fita também de Dilermando Reis, porque ele gostava de violão, ele tocava violão, né?
tocar violão e guitarra, então quer dizer, gostava disso também. E uma outra fita que era de regional de choro, que não lembro mais. Naquela época nem se colocava um nome dos músicos. A molecada tem menos oportunidade de errar, né? De tentar, de experimentar coisas. Acho que a cobrança é maior e eles também estão É uma geração que tem muita informação, pouco conhecimento. Então eles ficam tudo meio superfície, meio boiando. A gente pegava o negócio, a gente ia até o fundo, a gente decorava. ouvia a fita, ia e voltava 500 vezes, estragava o disco, furava o disco mesmo, literalmente, tanto ouvir. Hoje em dia você está na geração do MP3, você fica ouvindo 3 horas de música lá, você não sabe o nome de quem. A gente comprava disco pela ficha técnica. Quando eu vim para Londrina, assim, eu chegava, tocava no Tigrão, né, para poder pagar a pensão, para vim para cá com a cara e a coragem para fazer faculdade. Então não tinha ajuda, tinha que tocar para comer. Então às vezes era normal, você fala, não, hoje eu não vou almoçar porque eu vou comprar vinil, vou comprar disco. Então eu troco o almoço pelo disco, comia uma bobagem qualquer e tal, e comprava. Então você ia lá na loja, às vezes, aquela época tinha mais loja, cheguei aqui em 95, não faz tanto tempo, né? 21 anos já, né? Já faz tempo, sim. Mas você ia na loja, às vezes você não conhecia, mas você pegava um encarte e falava, pô, não, ó, o Márcio Montarroz está tocando aqui, o Nico Assunção está lá. Arranja de fulano. A gente nem conhecia, e às vezes o disco era uma merda, mas os caras tinham um solo que você aprendia alguma coisa. Você comprava pelo músico que estava tocando. Hoje em dia é impensável isso. Tá começando a mudar, eu acho, mas ainda tem muito essa coisa de acúmulo. Eu tenho um HD com 1 tera de... 1 tera de música e vídeo, tá? Mas você não vai ouvir isso aí tudo. Quanto disso você ouviu com atenção? Outra coisa, parar para ouvir música. Né? Ouvir música hoje é uma atividade secundária. Você ouve enquanto faz alguma coisa. Exatamente. É a música ambiente. Você parar, porque o negócio, você está ouvindo música o tempo todo, né? Agora, a concentração de você parar para ouvir um negócio com atenção e descobrir coisas que numa escuta desatenta você não vai descobrir, é o que falta, eu acho. Ninguém mais faz isso. Da flauta, Zillertal, que toca comigo também. Hoje acho que ele talvez venha mais pro final da noite, ele apareça aí para tocar um pouquinho. Um chorão assim, de primeira, um cara muito pronto. Precisou dele, ele tá pronto, assim, um cara super disposto. Como a indústria alimentícia ela nos alimenta mal, a indústria fonográfica também, com essa porra de MP3, ela nos alimenta mal. Porque como é que você faz um CD que tem não sei quantos megas caber em 60 megas? Você corta tudo, cara. Cortou grave, cortou agudo, ou seja, você está emburrecendo a os harmônicos vão embora. Vão embora. Como é que você vai falar de timbre? Uma coisa tão essencial que é o timbre, o som, é a vida do som. Você vai ouvir MP3, você corta tudo. Então, a gente tem muita sorte de ter tido essa forma, ouvir vinil bastante, né? E aí eu descobri com essa história por que eu tinha parado de ouvir música durante um tempo. Eu não estava mais afim de ouvir. Por causa do MP3, eu estava ouvindo MP3, aquilo não me interessava. Coloquei um disco de vinil para ouvir, sentei e falei, nó, isso é música, isso é som gravado. Né? Então essa geração, eu acho que ela sofre disso, de se contentar com as migalhas, né? Com poucas coisas. Então o som, bem, MP3, na resolução mais baixa que tem lá, né? Tudo bem, eu como chips, né?
como, sei lá, qualquer coisa. Tá com fome a Ruffles. Tá. Então é um pouco isso, essa se conformar com a baixa qualidade mesmo das coisas, não tem uma conformação. Não estou nem dizendo em termos de produção cultural da humanidade, não. Estou falando em termos da qualidade daquilo que vai. Não adianta nada, o cara vai ouvir o Cláudio Abbado regendo a filarmônica, sabe? Mas vai ouvir MP3, cara. Vai perder um monte de coisa.